galerinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão, meus queridos técnicos em secretariado, que vão dar um show neste mercado de trabalho? Só vai dar técnico em secretariado, vai dar resultado positivo, lucrativo para as empresas. Não é brincadeira não. Vamos que vamos, galera. Vamos começar a disciplina de projeto? Projeto de aprendizagem interdisciplinar, certo? Tô gostando aí dos boa tarde esticado. Estica esse boa tarde aí. Um boa tarde esticado. Boa tarde, boa tarde. Vamos que vamos, galera. Quem é que está presente aí? Vamos ver o conteúdo de hoje. Meu querido diretor vai colocar aí o conteúdo de hoje. Eu estou chegando pertinho da tela e vou dar uma olhada em relação a quem está com a gente hoje. Avelino Lopes, brasileira do Piauí, Cocal de Telha, Colônia do Piauí, Domingos Mourão, Dom Expedito Lopes, João Costa, Padre Marcos, Paulistana, Santa Filomena, Simões, Santa Rosa do Piauí, a turma quente, aí Cleidiano Henrique aí mandando ver, ó, Escola Doutor Francisco Luiz Macedo, quem mais, Luzia Carvalho, Umi Tavares, Jaiane, a Jaiane Silva aí, botando quente. Eu quero a participação de vocês até o final, hein? Não quero vocês só no início da aula, não. Quero vocês até o final da terceira aula que a gente vai ter hoje. Então, são 3 aulas hoje. Uma aula de projeto de pesquisa, projeto de aprendizagem interdisciplinar, né? E 2 de secretariado, fundamentos de secretariado, hein? Vamos que vamos, hein, gente? Vamos para cima. Olha só, queridos, prestem atenção numa perspectiva que eu vou dar para vocês. A primeira perguntinha que eu vou fazer para vocês, tá? Primeira, olha aí, ó, a Yumi colocando aí o bordão, o bordão, show de bola. A Simone Martins falou alguma coisa e depois tirou, lá em Simões, a Crisnaele, né? Crisnaele. Colocou também, Ashla aqui, Kildia também, Simões. Vamos que vamos, galera. Tá, hoje nós temos o grande questionamento acerca do que é o projeto de pesquisa, certo? Projeto de pesquisa que a gente vem respondendo em várias aulas. Na última aula nós colocamos isso para vocês. Tem as suas ramificações, porque projeto, por exemplo, ó, o construto projeto, ele pode ser um projeto para a sua vida. E você vai ter vários projetos na sua vida. Então, já tem uma palavrinha aí que você vai levar para a vida inteira. E a pesquisa, da mesma forma, porque você vai sempre buscar estudar. E o estudar nada mais é do que uma pesquisa constante. E vice-versa. Olha a Várzea Branca aí dando boa tarde, esticando. Quero ver essa galerinha toda pronta, toda arrumadinha, anotando aí os nossos bizus, anotando o que a gente está colocando para vocês, hein? E respondendo o que é um projeto de pesquisa, ela vem com algumas respostas. Não tem só uma resposta pronta, não. Tá certo, gente? Eu tenho várias respostas. A primeira resposta que eu tenho é que é um trabalho científico. Mas um trabalho científico, gente, que precisa ser planejado. Não é alguma coisa feita de achismo. Precisa ser planejado para ser realizado, para ser executado. Então, se tem planejamento, eu tenho que ter a noção de administração, eu tenho que ter a noção de gestão. Então, você tem que começar a aprender, por exemplo, a administrar o seu tempo, a administrar os recursos, a administrar as suas ideias, colocá-las direitinho no papel. Já começa por aí. Então, o projeto, ele é um trabalho científico. Por quê? Porque traz ciência, traz metodologia. E se é planejado para a elaboração, o projeto
ele traz essa carga de construção contínua, de conhecimento principalmente. Por que eu estou colocando construção contínua de conhecimento? Porque tudo que é ciência se transforma em conhecimento e vice-versa. Todo conhecimento vem como base de uma investigação científica. Procedimentos, fases, principalmente, de abordagens científicas. Então, essas abordagens científicas, elas são investigadas, gente. Eu tenho que ter aí a curiosidade que o pesquisador... Lembra que eu coloquei para vocês o nome? Pesquisador. Por que eu coloquei o dor maior do que todos? Porque ele vai buscar realizar, mas realmente identificar a realização por meio de uma pesquisa para se solucionar alguma dor, se solucionar algum problema. O pesquisador acadêmico vai tentar realizar isso de uma forma que você possa entender que o pesquisador, você que está aí do outro lado, que vai ter que realizar um projetozinho, este projeto pode projetar você profissionalmente no mercado de trabalho onde você está. Então, você está no município aí de Várzea Branca, você está no município de Simões, de Nossa Senhora ou de Santa Rosa do Piauí, certo? Você está aí no colégio da escola, Dr. Francisco Luiz de Macedo. Resultado, está participando da aula, está tendo acesso a esse conhecimento. O que pode acontecer com você? Primeiro, você pode pegar esse conhecimento e aplicar à sua realidade. Pedir para o meu querido diretor compartilhar a telazinha do professor com o slide. O delay está grande, né, meu diretor? Está grande, mas vai dar certo, se Deus quiser. Então, quando a gente entra na pauta de pesquisa científica, é claro que a partir do momento em que você vai começar a buscar o conhecimento, você vai ter que ter práticas de um pesquisador, certo? Determinação, curiosidade, paciência. A paciência aí em estar buscando novos conceitos, em estar testando novas situações, novas ferramentas, faz parte da pesquisa científica. Veja que nesse slide que eu estou colocando aí para vocês, que está aqui do ladinho, bonitinho, ele vem falando com algumas citações. Olha as citações aí, ó. Olha o nosso slide aí. Tem citações de nomes da pesquisa em específico, falando que a pesquisa científica é um conjunto o quê? Sistemático. O que é sistemático? Que ele vai estar de forma cíclica tentando se renovar também, buscando através das práticas empíricas, aplicação da ciência, que ela, por si só, já é mutável, dinâmica e evolutiva. Então, se é alguma coisa sistêmica, a minha investigação é a chamada ad infinito, ad eterno. Ela nunca vai parar, gente. Eu vou estar constantemente buscando novas informações, tentando orientações para tomar decisões e melhoria do desempenho das minhas pesquisas. Então, o que os autores reforçam? Que a pesquisa científica ela não pode parar, ela sempre vai estar no movimento que seja virtuoso, de buscar novas chances. E aí nosso querido Cleidiano Henrique está dizendo que o conhecimento é uma moeda valiosa. Exatamente, meu querido. Aí você vai colocar assim, ó, conhecimento aplicado. Porque nós estamos na era do conhecimento aplicado, da pesquisa científica aplicada. Quando eu tenho conhecimento e não uso, o que vai acontecer? Simplesmente eu não vou conseguir me desenvolver. Se eu sei acerca de um método científico e não aplico ele no meu dia a dia,
eu encontrei através de uma investigação científica, mas eu não busco solucionar os problemas do dia a dia, aí, meu querido e minha querida, já era. Sabe por quê? Por exemplo, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela novamente. Olha só. Se eu tenho o conhecimento de uma língua, de um idioma, certo? Vamos supor o inglês. E eu não utilizo esse inglês, eu vou enferrujar. O enferrujar quer dizer o seguinte, eu vou começar a não mais falar inglês, não entender inglês, não escrever inglês, sendo que eu tenho essa habilidade. A prática vai fazer com que eu possa aperfeiçoar. Lembrando que essa prática é uma prática que você possa utilizar para você monetizar a seu favor. Então, por exemplo, a pesquisa, o projeto que vocês vão utilizar, gente, tem que ser aí na realidade de vocês. Tem que ser com base no que vocês estão verificando no cenário, que tem problema, que vocês podem levantar. Nós temos vários temas a serem abordados, quer seja na educação, na saúde, na economia, quer seja na questão mercadológica, quer seja na tecnologia. Quer dizer que vocês podem abordar, e principalmente na localidade onde vocês estão. Você verificar as carências que existem, por exemplo, no comércio daí, tá? Nas práticas de secretariado, por exemplo, quantas empresas têm secretários, quantas empresas trabalham essa perspectiva de fomentar esse trabalho em relação a esta profissão, né? Então, tem como você investir no teu cenário. É importante você perceber que quando você for fazer a investigação científica, quando você for fazer a pesquisa dentro do seu projetozinho, tente olhar qual é a dor do seu município, qual é a dor da sua cidade, qual é a dor do seu cenário, o que ele precisa, o que eu posso trazer e gerar de valor único para poder encantar e surpreender as pessoas que estão aí através da busca da sua pesquisa, do seu conhecimento. Certo? Então, perceba que isso não é só um projetozinho de pesquisa. Ele pode ser o primeiro projeto para te impulsionar para o mercado de trabalho. Não esquece disso, tá bom? Voltando para os slides. Então, eu falando em pesquisa, eu tenho alguns questionamentos. Pesquisa é sempre baseada em quê? Em solução de problemas. Se eu estou falando na questão da dor, a dor é um problema. Eu quero resolver essa dor? Tá. Aí eu vou ter algumas categorias de pesquisa. Eu vou ter a pesquisa, por exemplo, aplicada. Lembra que eu falei da pesquisa aplicada, do conhecimento aplicado? Pois é. A ênfase aí é na prática. É você resolver, usar a sua pesquisa, o seu projeto de pesquisa, para resolver problemas do dia a dia. Questões específicas, por exemplo, de organizações que passam por problemas e que você pode levantar e fazer uma pesquisa acerca dela. Tá? Em comércios, em farmácias, você pode estar utilizando isso e começar a entender que tipo de dor aquele comércio tem. Não é? Você de secretariado, será que eles sabem sobre a atividade rotineira do dia a dia, as rotinas administrativas de um profissional de secretariado? Será que eles sabem? Vamos resolver esse problema? Eu posso resolver isso com a prática. E eu posso resolver também com a pesquisa pura, a pura básica, que é também a resolução de problemas, porém, trazendo novos conceitos. Trazendo novos conceitos. Esses novos conceitos são novos conhecimentos de natureza experimental. Como, por exemplo, você pode experimentar na pesquisa a ferramenta de empowerment, ferramenta de empoderamento, tão falada, que traz comprometimento dos colaboradores, o empowerment, pode ser colocado, será que dentro dos comércios, das farmácias, será que você tem esta ferramenta sendo aplicada? Será que as pessoas sabem, em Simone Martins, em Yumi Tavares, em Jaiane Silva, em Cleidiano Henrique, Luzia Carvalho, pessoal aí de Santa Rosa do Piauí, de Simões, de Várzea Branca, será que as pessoas, os comerciantes sabem o que é empowerment? Vocês já sabem.
Vocês sabem que é o empoderamento das pessoas, é trabalhar a questão da responsabilidade, para que elas possam ter responsabilidade pelo que fazem e se comprometerem mais. E isso é uma pauta que pode ser levantada. Será que não melhoraria a produtividade das pessoas por meio do empowerment? Pois é. Então é aí que você começa a entender outra situação. É um conhecimento que você vai estar aplicando, que você já tem. E que por você ser uma pessoa estudiosa, técnico em secretariado, já se sentir como técnico em secretariado, não precisa, você vai, é claro, para você exercer, você vai terminar o curso técnico. Já vai estar se encaminhando para o mercado de trabalho. Ok, mas você já pode ir aplicando o seu conhecimento. Porque o conhecimento científico, ele traz a sua crença de que aquilo vai trazer melhoria de forma verdadeira e justificada, com base nos seus principais pressupostos, que são válidos até demais. Por quê? Porque o conhecimento é uma crença verdadeira, é comprovada e fundamentada cientificamente. Então, tem uma fundamentação. O conhecimento tem uma fundamentação. Não é igual à formação, gente. Vamos colocar aí de novo, reforçar a diferença dos dois, tá? Pode cortar para mim aqui, meu diretor. Olha só. Preste atenção. Nós sempre falamos sobre a diferença de informação para conhecimento, certo? Sempre falamos. Então, lembre do seguinte. Informação é diferente de conhecimento, por quê? Porque informação, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. As famosas fake news. Agora, o conhecimento, ele vai ter que ser verdadeiro porque ele vai vir de uma fonte que foi testada. Testada através de quê? Conhecimento. O conhecimento foi testado através de um método científico, comprovada cientificamente. A diferença de conhecimento para informação é que o conhecimento, ele vai trazer a ciência comprovada, fundamentada em testes. E isso respalda. Por quê? Porque você, com conhecimento, você consegue alavancar a sua vida. E com informação, professor, com informação você consegue também. Porém, você não dá aquele approach, aquela aproximação, ou seja, aquele plus. Porque o conhecimento, ele já vem com a ciência embutida. Da prática e teoria, os dois juntos. Eu adquiro conhecimento de alguma coisa que eu testei na prática e apliquei um método científico. Já a informação, elas são apenas um conglomerado de dados. Você tem uma informação que a ponte caiu, ok. Então, se ela for verdade, você não vai por aquela ponte, você vai buscar outra alternativa, certo? Aí você vai utilizar o teu conhecimento para fazer a tua gestão de tempo. Que é o quê? Então eu vou calcular aqui, calcular matematicamente, que é uma ciência, né? Para você buscar outro local e não perder tempo. Ou seja, você pegou, usou a informação junto com o conhecimento para poder não perder tempo. Então lembra bem, informação ou ela pode ser verdadeira ou falsa, mas informação não é conhecimento. Informação pode se tornar conhecimento. Com o que, professor? Porque antes da informação, eu tenho os dados. Lembra disso. Antes da informação, eu tenho os dados. Eu tenho que compilar esses dados todos, coloco, aglomero e ela vira informação, tá? Se eu entro com o método de conhecimento, a informação ela se transforma. Se eu entro com a ciência ali, ela se transforma em quê? Em conhecimento. Eu entro com a ciência. E aí é que está a diferença. Porque eu posso ser muito bem informado e utilizar essa informação, mas não tenho conhecimento para ganhar tempo em relação a esta informação. O que faz você ganhar tempo? O conhecimento, o método. Então não esqueça isso. Tem muita gente que é muito bem informada, mas não tem conhecimento. Resultado, apenas é uma pessoa super culta, super bem informada, conhece tudo, por exemplo, dos países, de tanto ler, e etc e tal, mas não usa essa informação juntamente com o conhecimento para melhorar, por exemplo, a sua qualidade de vida. Ou às vezes não quer usar.
né? É a opção da pessoa. Ela apenas quer ser culta e não quer utilizar isso na vida dela. Pois é, mas vocês estão usando e querem usar o conhecimento. Por quê? Porque vocês estão fazendo um curso técnico onde esse conhecimento vai diferenciar vocês no mercado de trabalho. Já pensou, você termina o teu colégio, termina a tua escola, já entra ali, já sai para o mercado, já qualificado em uma profissão onde isso vai facilitar a tua empregabilidade em qualquer lugar, gente. Porque poucos são jovens que se dedicam, estão agora à tarde, estudando para isso. Tem muito jovem que não está nem aí. Tá pelo meio da rua, ou então tá no YouTube direto, assistindo besteira, ou então tá deitado, dormindo, ou então tá fazendo outras coisas, certo? Tem muito jovem assim, mas vocês não, estão aqui dedicados, vendo o conhecimento, não é informação, porque vocês utilizando esse conhecimento, pode ter certeza, vocês vão se destacar no mercado de trabalho. Pode ter certeza disso, tá? E vocês não estão à toa aqui, não estão à toa aqui. Show de bola? Tá claro para vocês? Meus queridos, digam se tá claro ou não. Digam se tá tudo claro, tudo azul. Vamos que vamos voltar pro slide? Voltando. Então veja, com o conhecimento que vocês têm, vocês vão começar a se questionar acerca desse projeto que vocês vão construir. Por quê? Porque vocês vão ter que formular um problema. E é levantando esse problema que vocês vão começar a definir o tema de vocês, meus queridos. Vão começar a definir o tema de vocês. O ponto de partida aí vai ser o problema. O problema da pesquisa ele deve ser formulado como uma pergunta, vem uma interrogação. Ele tem que ser claro e preciso. Ele não pode ser complexo não, gente. Não pode ser uma coisa que você não sabe, não está nem na sua realidade. Ele tem que ter um horizonte na solução e pode ter sim, e deve ter sim, uma delimitação. Ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Quanto mais tiver parte no seu dia a dia, melhor. O pessoal aí que está em Simões, em Santa Filomena, em Paulistana, em Padre Marcos, em João Costa, em Dom Expedito Lopes, Domingos Mourão, Colônia do Piauí, Cocal, de Telha, Capitão de Campos, Brasileira do Piauí, Barreiras do Piauí, Avelino Lopes, turma forte aí. Entendam que você tem que pegar a realidade que você está vivendo. Levantar o problema em cima do que você está vivendo. Porque aí é que eu entro numa formulação de um processo de pesquisa que eu vou ter que utilizar ou quantitativo ou qualitativo. No primeiro momento, você está vendo a figura aí do quantitativo. Você está vendo a figurazinha aí do quantitativo. Veja bem, quantitativo que lida com números. O diferencial aí é que o quantitativo você vai fazer, por exemplo, um questionário onde você vai colocar múltipla escolha. Não esquece disso. Aí é que a gente tem, e você vai ter a ideia através desse primeiro processo, que é a primeira fase, ó. A ideia de formular o problema. O problema pode ser, por exemplo, a questão administrativa, né? Os processos administrativos, por exemplo. Processos administrativos, o arquivo desses processos administrativos. Será que as pessoas têm noção? Você, como técnico de secretariado que está aprendendo sobre isso, será que as pessoas dentro do comércio, dentro das empresas que estão dentro da sua cidade, da sua localidade, será que elas sabem lidar com os processos administrativos, com as rotinas administrativas? Isso pode ser um levantamento de problema. O que você vai ter que fazer com este processo especificamente de pesquisa? Pegar esse tema e levantar o seguinte, numa terceira fase, a revisão, pegar os autores que falam sobre isso. Não é, meu diretor? Os autores que falam sobre isso. Você vai ter que levantar pelo menos 10, 20, 30 autores que falam sobre como trabalhar melhor o arquivamento de processos, como arquivar os documentos, como catalogar esses documentos. Então, eu já pego autores que vão fazer o diálogo entre eles nesta fase, porque aqui já foi a escolha do tema, do problema, e aqui já foi a ideia de ir para esta área. Então, na terceira fase, eu vou pegar os autores, para que eles façam um diálogo entre eles. Todavia, não para por aí, porque eu vou ter que
visualizar aonde é que eu vou realizar isso numa quarta fase. Na quarta fase, gente, você vai ter que ir, por exemplo, para dentro de uma empresa. Vai escolher lá o comércio, o supermercado, né, o comércio do seu João, por exemplo, para ver se as pessoas lá entendem um pouco sobre esses processos administrativos. Vai pedir permissão para eles, vai elaborar, por exemplo, na quinta fase, uma hipótese, definir uma questão. Será que se eles não soubessem lidar melhor com esses processos, será que eles não estariam em melhores condições? Será que não teriam crescido? Eu estou levantando uma hipótese, colocando uma pergunta. Para ir direto aonde? Para ir direto para a fase 6, que é desenvolver a pesquisa. Eu vou pegar e estruturar um modelo de questionário de múltipla escolha, e nesse questionário eu vou ter ali perguntas fechadas, certo? As perguntas são fechadas com múltipla escolha, porque eu vou querer buscar o percentual. Quando eu falo em quantitativo, eu falo em percentual, eu falo em números. Então, eu quero saber quantos funcionários sabem o que é esse processo de arquivamento, por exemplo, quantos não sabem nem o que é, nem aplicar, para daí eu entender. Fiz o questionário, vou para a fase 7, que é definir. Eu vou pesquisar em cima de quem? Eu vou para cima do comercial, este comércio do seu João. Uma vez eu sabendo, ele é a parte que foi selecionada. Se ele tiver 100 funcionários, eu posso selecionar apenas 10%, apenas 20%, apenas 30%, por exemplo. 30 colaboradores, uma amostra, para ter a ideia, não é preciso eu estar entrevistando todos. No entanto, se o meu segmento for maior, eu posso pegar uma amostra, né, consideravelmente maior também, para daí, através da entrevista, fazer a coleta de dados. A entrevista aqui seria a coleta de dados. Quando eu tiver entrevistado o meu público-alvo, a minha amostra, eu vou ter os dados. Daí eu venho com os conceitos que eu aprendi para fazer a análise desses dados. Numa nona fase, eu fazendo a análise com base nos autores que eu li, lá na terceira fase, tá? E que eu fiz o confronto, cada um falando alguma coisa sobre o processo. Ou seja, quando eu parto para finalizar o trabalho de um relatório, esse relatório ele vai trazer, primeiro, imagens, gráficos, que vão reportar ao quantitativo, números, percentuais, que podem ser gráficos em forma de pizza, em forma de coluna, que vocês vão aprender muito quando vocês começarem a fazer, por exemplo, o Excelzinho. Então, aqui o meu relatório ele vai ser quantitativo, mas com gráficos que vão ter que ser explicados por vocês. Então, o relatório ele vai vir com a questão quantitativa sendo enfatizada. Logicamente, eu tenho aí um processo quantitativo de pesquisa acerca de um projeto. Este projeto, gente, ele pode ser respaldado principalmente pela veracidade que vocês levantaram das informações. Então, entendam, quando eu tenho este processo nas mãos, quantitativo, vocês estão vendo aí um projeto de pesquisa sendo finalizado. Eu vi na primeira fase a ideia, eu vi a formulação do problema, eu vi a busca de novos autores para ter o marco teórico, que é a fundamentação teórica. Eu avancei na fase 4, na visualização do alcance do estudo, por uma visualização acerca de entender aonde é que eu vou atuar, que seria no comércio. Eu levanto a hipótese acerca de trabalhar as dificuldades dentro dos processos administrativos, parto para as perguntas fechadas para mensurar o quantitativo na fase 6. Na fase 7, eu já entro num contexto de escolher um número reduzido de pessoas a serem entrevistadas,
para que eu possa coletar essas informações quantitativas, fazer a análise por meio já de iniciar os meus gráficos e elaborar a dissertação quantitativa, porque vai ser uma dissertação com base nos números que eu vou conseguir extrair desta pesquisa. Então, a ênfase na pesquisa, no processo de pesquisa quantitativa vai ser numérica, vai ser percentual, bem diferente, lembra disso, bem diferente desse outro processo, ó. Porque o outro processo, você vê que vai ter as mesmas fases, né? Ó, tá aqui, ó, bonitinho, o processo quantitativo. Só que eu não tenho 10 fases, eu tenho, ó, 9 fases. Esta fase de elaboração qualitativa, ela vai ser dissertativa ou uma dissertação. Isso quer dizer o quê? A dissertação? Você vai explanar de forma subjetiva o que é que você entendeu. Sabe por quê? Porque o processo de pesquisa qualitativa ele vai ser mais subjetivo. Quando você for lá para a definição da concepção do estudo, você vai ter um questionário com perguntas não mais fechadas, mas perguntas abertas. Diferente do quantitativo. Ó. Quantitativo tem as perguntas fechadas, tá? Perguntas fechadas. Já no qualitativo, perguntas abertas. Que perguntas abertas são essas, professor? Como, onde, porquê, quem, quando, quanto, para fazer com que as pessoas falem sobre isso. As pessoas que você escolheu da amostra, que pode ser nesse mesmo comércio, porque começa igualzinho ao quantitativo, qualitativo. Começa igualzinho, com a ideia, com a formulação do problema, né, que é administrativo, que pode ser o processo administrativo, com a imersão lá dentro do campo de atuação do inócuo, tá? Mas a concepção, quando eu for estruturar o meu questionário de entrevistas, ela vai vir com perguntas abertas, porque quando eu for coletar os dados, eu vou pegar a subjetividade e analisar pergunta e resposta, a repercussão disso tudo, que depois disso, da análise, eu vou interpretar na fase 8 com um embasamento teórico, não é no meu achismo, para que eu tenha aí a verdadeira dissertação e mostrar quais são os trabalhos que ainda precisam ser feitos, o que é que as pessoas pensam sobre aquele comércio, por exemplo. Então, de forma subjetiva. Lembrando que isso tudo está conectado com o quê? Com a fundamentação teórica, o marco referencial. Você vai fazer o diálogo entre os autores constantemente, principalmente quando você for trabalhar a concepção do estudo, onde você começa a falar sobre os autores, eles vão dialogar entre si. E o diálogo entre autores um coloca uma ideia a favor do processo administrativo de uma forma, o outro coloca de outra forma, e você vai sendo a pessoa que vai fazer a conexão entre eles. Então, entende sobre isso. Entende que no quantitativo eu tenho uma forma, foco em números, certo? No qualitativo eu tenho foco na subjetividade e na dissertação. Então, a subjetividade aí ela é ampliada. Eu posso fazer os dois? Pode, você pode fazer os dois, só que você vai ter muito trabalho, né? Você vai ter muito trabalho. Então, entende uma coisa, escolhe um dos dois. Vai escolher sobre alguma temática para o teu projeto de aprendizagem? Então, vê qual é a melhor forma de fazer esse trabalho, se você vai ter acesso aos documentos, se você vai ter pouco acesso, isso tudo vai interferir na tua elaboração do projeto, tá? Por quê? Porque aí é que vem as questões de saber o seguinte, de onde é que surgem os problemas? Surgem de algumas ideias. Como, por exemplo, você pode, se for fazer, por exemplo, com os seus colegas, você pode utilizar a ferramenta de brainstorming. Certo? A ferramenta de brainstorming é a tempestade de ideias. Você vai pedir várias ideias de várias pessoas para poder resolver os problemas, trazer novos conhecimentos, buscar gerar questões acerca disso.
ir atrás de fontes, experiências, de materiais e tudo mais, teorias, conversas, internet, buscar várias fontes, se aproximar da realidade, da sua realidade, gente, que pode ser de forma objetiva, subjetiva ou intersubjetiva, ou seja, conectando os dois. A maioria das ideias, elas são vagas, pode ter certeza. Daí a necessidade do aprofundamento que você precisa ter, tá? O problema de pesquisa, ele faz parte dessa questão, mais concreto do que nunca. Entenda uma coisa, que tudo está convergindo hoje para a internet. Olha só, aí você me diz, de onde procurar, professor? Você me pergunta, né? Aí eu digo, está aqui, ó, Google Acadêmico, Spell, Portal, CAPES. Só tem um probleminha. Procura, mas não copia, tá? Vai buscar como referência. Referência, porque nós estamos tendo muitos problemas de plágio, as pessoas copiando os trabalhos que já tem na internet e dizendo que são seus, e não são seus. Então, meu querido e minha querida, presta atenção na situação aí, que o brainstorm é uma ferramenta que vai estar buscando resolver os problemas se você estiver fazendo um trabalho, por exemplo, um projeto em grupo. O brainstorm, ele tem como finalidade isso, gerar uma tempestade de ideias. Correto? Vamos que vamos? Tá. E quando eu entro dentro do projeto, o que eu devo responder? Quais são as perguntas? Se eu vou começar a elaborar, eu tenho que saber o seguinte. O que é que eu tenho que pesquisar? Eu tenho que definir meu problema, eu tenho que levantar minha hipótese, saber quem são os autores, e a partir do momento, por que é que eu vou pesquisar sobre isso? Aí você vai justificar. Não, porque este é um assunto que hoje em dia, aqui dentro do meu município, dentro das empresas e tal, você vai começar a justificar. Para que você vai colocar isto? Porque você tem um propósito de melhorar o setor X com os objetivos de também alavancar a carreira de técnico em secretariado. Olha só, eu estou falando, já estou mandando aí ver os propósitos também do estudo. Assim como, por exemplo, você vai ter que se perguntar como pesquisar, qual a metodologia? Eu vou escolher a metodologia quantitativa ou qualitativa? Aquela que a gente acabou de conversar sobre ela. Qual das duas eu vou buscar? Quando eu vou pesquisar sobre isso? Fazer o cronograma, a tua gestão do tempo. Aqui é hora da execução e saber o que é importante fazer primeiro, o que é urgente fazer depois e o que é circunstancial para fazer a longo prazo. Mas eu tenho que ter esse cronograma com recursos e tenho que relacionar esses recursos, porque você, por exemplo, vai gastar papel, vai gastar caneta, vai gastar o seu tempo, colocar isso no seu orçamentinho, colocar direitinho o que você tem ali de material, junto com seus colegas, quem vai realizar a pesquisa, como é que vocês vão fazer, quem vai fazer com o quê, e que tarefa vai ter durante o trabalho de equipe, quem vão ser os coordenadores desse projeto, quem vão ser aqueles que vão aplicar as pesquisas de entrevista, quem vão ser aqueles que vão digitar o trabalho. A divisão de trabalho tem que ser feita. Cada um tentando realizar uma tarefa dentro do projeto, principalmente se ele for em equipe, né? Se for 3, 4 colegas, então eles podem ser elaborados desta forma, tá? No entanto, eu tenho que saber que ele vai ter uma estrutura básica, que são as etapas. Essas etapazinhas aí, elas vêm na perspectiva só de relembrar, porque você já sabe que tem que ter um tema, que você vai ter que formular um problema, que vai ter que definir, no mínimo, um objetivo geral. Geralmente é só um mesmo. E, no mínimo e no máximo, 3 objetivos específicos, certo? Sabendo quantos você vai ter em termos de autor, mas você não pode esquecer a metodologia, porque senão você não vai conseguir analisar os dados. Coletar não vai também, porque você não vai saber se vai ser quantitativo ou qualitativo. E aí, se você não tiver metodologia, você não tem ciência. Como é que é, professor? Professor, quer dizer que então a metodologia é mais importante do que
escolher o tema, do que formular o problema, definir os objetivos gerais específicos e revisar a literatura. Sim, porque nos outros você pode alterar tudo. Mas a metodologia, no momento que você escolheu, você não pode mais alterar. Se você quiser fazer com que o trabalho seja científica, metodologia, se ela não tiver dentro da estrutura da pesquisa, ela não vai ser ciência. Apenas você vai estar fazendo a pesquisa de conhecimento, sabendo que tem alguns objetivos, formulando o problema e o tema, mas você não vai conseguir propor soluções, porque a metodologia ela vai te dar caminhos para gerar soluções. Então, para gerar ciência, tendo em vista que você vai ter que colocar isso dentro da sua gestão de tempo, por meio do prazo, para atingir essas metas e referendá-las com autores que já têm estudos na área. As referências bibliográficas entram aí para respaldar a tua pesquisa. Tendo em vista que eu sei que isso pode acontecer na hora que eu vou escolher o tema, eu tenho que ter algumas explicações acerca desse tema. Quais são os motivos que você está escolhendo sobre ele? Sobre, por exemplo, as falhas dos processos de arquivamento dentro das empresas. O nível de abrangência dessa pesquisa vai ser só uma empresa? Vai ser de forma clara, aspectos que serão considerados aí numa perspectiva onde você quer realmente avançar dentro dos seus conceitos. A viabilidade de você entrar dentro dessa empresa vai ser realmente total? Você vai ter acesso aos documentos, a pesquisar, a conversar com os colaboradores? A questão original é importante, por quê? Porque você vai ter que fazer o vínculo com os autores que você vai colocar na pesquisa, fora se essa pesquisa ela vai ter utilidade pública realmente, necessidade de realização, se ela vai estar ali contribuindo para a pesquisa, se vai ter motivação, se vai ter uma relevância. E esta relevância aqui, ela faz parte, porque ela está conectada com a tua motivação. O que é a motivação? O nome já está dizendo. Motivo para agir, motivo para fazer. Só que antes, você tem que ser um pesquisador. Fazer a pesquisa, usando o método, para ter a conclusão do projeto. Então, lembra, antes de ter, eu tenho que fazer e ser um pesquisador. Se imbuir com este DNA do pesquisador. Saber que esta pesquisa, que esse projeto vai alavancar a sua vida pessoal e profissional, vai servir para isso, gente. É por isso que está nessa matriz. Na introdução do projeto, você vai fazer aquele levantamento de uma forma geral. Vai descrever, por exemplo, um cenário, o cenário que você está vendo agora, nesse exato momento. E é por isso que você vai apresentar o tema. Porque você vai estar defendendo, através do porquê, a relevância desse tema para a sociedade em que você vive. Uma vez que você identificou o projeto, identificou o problema também dentro do projeto, você vai esclarecer o que você quer fazer com esse problema. Como é que você pretende resolver? Que propostas você precisa colocar lá que vai ter nos objetivos do estudo? Os objetivos do estudo geralmente vão vir num verbo, no indicador, apresentando a sequência lógica dos capítulos, mostrando a introdução, o desenvolvimento, a metodologia, a análise dos resultados, as considerações finais desta pesquisa. Depois é que eu venho com referências, com os anexos, depois é que eu venho com os apêndices, e isso numa perspectiva de saber o seguinte: num segundo passo, se eu tenho o tema, o que é que eu quero saber acerca deste problema? Para que eu possa levantar uma hipótese e que esta hipótese possa ser defendida durante a execução do projeto. Você já começa a entender o seguinte: a definição dos objetivos, elas são super importantes, porque se eu vou ter um geral e 3 específicos, todos eles vão ter que ser contemplados, tá? Eu vou ter que alcançar aí uma resposta para esse problema. E as metas vão ser esses 3 específicos aí, nos objetivos. Então,
eu já tenho o terceiro passo do projeto de pesquisa. E quando eu entro nessa questão de levantar o objetivo geral, olha aí, quantos verbos eu posso utilizar em um objetivo geral? O compreender, o rediscutir, o esclarecer, o contribuir, o ampliar, o refletir, o confrontar, o discutir, o enfocar, o possibilitar, o reconstruir e o compor. Mas não para por aí não. Olha só, se eu for focar nos objetivos específicos, o que eu tenho aí como meta? Porque aí eu vou ter 3, por exemplo. Aí eu pego um objetivo específico, eu quero atingir a compreensão. Opa, eu tenho a compreensão aqui, então eu vou querer discutir sobre este tema. Eu vou escolher o verbo discutir. Mas eu vou querer fazer também uma análise. E a análise você pode colocar o quê? Pode buscar o comparar, por exemplo, e vai comparar fazendo análise entre uma empresa e outra, por exemplo. Ou eu posso querer também utilizar no meu terceiro objetivo específico, utilizar a avaliação. Eu vou querer, ao final de tudo isso, avaliar. E aí o que eu faço? Eu vou calcular todos os percentuais em relação às respostas. Aí eu vou utilizar o verbo calcular em um dos objetivos específicos para melhorar a minha performance. Então eu tenho 3 metas a atingir. Eu tenho que discutir, eu tenho que comparar, eu tenho que calcular nos específicos. Olha como deixa mais tangível, gente. Olha como deixa mais tangível. Ah, professor, mas eu quero outros, eu não quero compreensão, não. Eu quero conhecimento mesmo, eu quero apenas relatar. Então você vai relatar a história daquele comércio. Aí você quer mostrar como é que é a aplicação do que acontece lá no comércio. Aí você vai tentar interpretar, por exemplo, o que acontece nos procedimentos lá administrativos dentro daquele comércio. E você quer, ao final de tudo, fazer uma síntese. Então, aí você pega e vai listar, como um terceiro objetivo específico, vai listar dentro do projeto quais são os processos administrativos que são ponto forte daquela empresa, quais são os que são ponto fraco. Perceba aí, gente, que automaticamente, do jeito que eu quiser fazer o projeto, eu posso fazer utilizando os verbos, que eu vou atrás de colocar os verbos como metas. Lembra que os objetivos específicos são 3 metas que você tem, vai ser o dissecar do objetivo geral. Olha aqui atrás, o objetivo geral. Eu quero, no geral, por exemplo, compreender que o conhecimento pode ser relatado, que pode ser interpretado e que pode ser listado. Pronto, eu tenho 3 metas dentro de uma grande meta que é o objetivo geral da pesquisa. Partindo disso, eu vou para o 4º passo. O 4º passo é a revisão. É a revisão literária que eu vou buscar o quê? Os autores. As contribuições para tornar o respaldo do trabalho em cima de pessoas que já defenderam acerca deste tema. Então, eu vou buscar as referências. Aí vai depender do trabalho, porque tem trabalho que você pode pegar só 10, tem trabalho que você pode pegar 20 ou 30, vai depender, mas eu preciso dessas referências. Eu não posso fazer um trabalho sem contribuições de autores da área, gente. Assim como também eu não posso deixar de colocar os autores da metodologia, porque senão ela não vai ser ciência. Senão o projeto não vai ser ciência. Se eu não delinear a pesquisa, a população em termos de amostra, principalmente, a coleta desses dados, e se eu não tiver autores que ratifiquem a análise, eu vou estar analisando sem nenhum embasamento teórico. Então eu preciso de autores referendando todas essas etapas. A etapa, se eu escolher uma quantitativa ou qualitativa, se eu escolher um número X de amostras, se eu escolher, por exemplo, para coletar dados, um sistema chamado de SPSS, que é um sistema estatístico para coleta e análise de dados e definições dos termos, principalmente das variáveis, que aí é um sistema estatístico que você pode avançar em relação a desvio padrão, em relação à moda, ou seja, tudo isso você pode pesquisar para ver se o professor está falando a verdade ou não. Tá?
o que você não pode deixar de fazer é o seu projetinho com esses passos. Com passos que você verifique quando eu for para uma pesquisa qualitativa, por exemplo, de mensurar. Na qualitativa e na quantitativa, eu tenho duas formas de fazer essa pesquisa. Eu tenho uma forma na qualitativa exploratória, onde você vai definir o problema e vai levantar as variáveis com base em quê? Nas hipóteses. Só que você vai explorar, só tentar entender o problema. Aqui, na descritiva, você vai pegar a situação e vai descrevê-la, fazendo uma previsão de solução do fenômeno. Ou seja, ela é mais subjetiva. Já aqui, eu tenho, na quantitativa, números. Estes números permitem uma inferência de quê? Uma previsão de fenômenos. Um experimento, principalmente os estudos descritivos, que são suficientes ali, numa perspectiva de causa e efeito. Então, você vai verificar, eu vou fazer a descritiva, mas eu vou fazer a previsão quantitativa. E no experimental, causal, do mesmo jeito. Eu vou buscar a relação de causa e efeito para o fenômeno, mas de forma numérica, levantando por meio de estatísticas, de desvio padrão, de tirar a média de incidentes que ocorrem por causa de alguma coisa que tem um efeito negativo. Então, veja que há um contexto a ser construído em cada um dos modelos, no qualitativo e no quantitativo. Todavia, no entanto, contudo, eu chego no cronograma. Olha só que maravilha. Quando eu chego no cronograma, meus queridos, aí está de maio a dezembro, né? Mas vamos aí começar de agora. Maio, aliás, agosto, certo? A gente elimina aqui o início de maio e começamos de agosto. Vamos supor, quero começar agora. Opa, então o que você vai fazer? Eu vou elaborar o projeto agora, em agosto, certo? E vou fazer o levantamento agora em agosto, junto com setembro também, o levantamento da realização dos autores, junto com isso. Eu posso, em setembro, ampliar a minha seleção, a seleção dos autores, já que eu fiz o levantamento no primeiro mês, em agosto. E posso partir, neste princípio aí, de fazer a elaboração e o contato com o grupo de pesquisados no mês de setembro, simultaneamente com outubro. Olha o que eu já vou ganhando aí, de perspectiva de elaboração. Tá? Porque no mês de outubro eu já tenho este contato especificamente. Resultado, eu posso deixar outubro para a coleta, junto com novembro, coleta e elaboração do trabalho final. Então, eu fecho os dois últimos, deixando dezembro para a entrega e apresentação do trabalho. Isso fechando exatamente em 5 meses. 5 meses, colocando aí no seu cronogramazinho, por exemplo. Então, lembre-se, gente, ao final, no seu planejamento, relacionando o teu projeto, você tem que entender que isto não pode acontecer. Plágio, certo? Isto não pode acontecer. Por quê, professor? Porque se você disser que um trabalho que você encontrou na internet é seu, isto é crime. Isto é crime. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Então, é com esta mensagem que eu coloco e deixo para vocês. Hoje em dia está muito mais fácil, gente, fazer um trabalho. Você tem acesso às informações e o conhecimento na internet. Porém, não copie trabalhos de autores, porque hoje tem o plagiador
que detecta. E se eu tenho um trabalho com mais de 30%, por exemplo, de partes de outro trabalho, isso caracteriza plágio. Tá certo? Show de bola? Vamos para frente? Vamos dar um intervalozinho de 20 minutos para você lanchar, descansar, esticar o esqueletozinho aí e voltamos em 20 minutos com a nossa disciplina de fundamentos. Hoje ela tá show de bola. Não perde não, tá bom? Te aguardo. Fui!